situação dela era delicada e o tio de Rebeca foi deixando que ela morasse lá. O tempo ia passando e, de certa forma, Clara começou a se sentir dona daquele lugar. Uma das preocupações desse tio era com o seu testamento. Ele tinha alguns bens e pensava em distribuir para os irmãos depois da sua morte. O sítio era um deles e ficou acertado que o lugar ficaria para a irmã dele, mãe de Rebeca. Clara sabia de tudo isso. Os anos foram passando e o marido dela faleceu. Por pena, o tio de Rebeca foi deixando ela ficar. E para agilizar a transferência do bem para a irmã, ele fez um contrato de compra e venda, como se a mãe de Rebeca tivesse comprado a terra. Era um acordo entre irmãos e não havia o que dar errado. O que eles não contavam era que depois de um mês, a mãe de Rebeca viesse a falecer. Com a morte do tio, o sítio ficou para Rebeca e seus irmãos. Rebeca decidiu falar com Clara. Queria esclarecer a situação da permanência dela no imóvel. Como o porão estava em péssimas condições, Clara propôs que Rebeca lhe desse um terreno para que ela construísse uma casa nova. Rebeca não se via na obrigação de fazer isso, além de não ter condições de dar um terreno para ela. Como já se conheciam há muito tempo, ela autorizou Clara a construir uma casinha lá mesmo e acertaram que em breve fariam um contrato para legalizar a situação. Rebeca queria legalizar o compromisso com Clara, mas não queria que isso se estendesse aos filhos dela caso ela viesse a falecer. Anos se passaram. E numa primeira tentativa de acordo, Rebeca foi conversar e levou um contrato que deixava bem claro que, caso Clara falecesse, os filhos dela não poderiam mais continuar morando na chácara. Para sua surpresa, Clara recusou, pois ficou com medo que os filhos ficassem sem ter onde morar. Os filhos, a quem ela queria proteger, são todos maiores de idade. Mas ela fala de um jeito como se Rebeca devesse algo a eles. A terra hoje pertence a Rebeca, mas Clara age como se a chácara fosse dela e dos filhos. Não houve acordo entre as partes e foi preciso tomar uma atitude mais enérgica. O pai de Rebeca entrou com o pedido de reintegração de posse, considerando que Clara e a família dela invadiram o local. Eles foram intimados para fazer um acordo judicialmente, mas não compareceram. Desde então, Clara contratou um advogado, que nunca se pronunciou. Hoje o processo está parado e Rebeca se sente de mãos atadas. A chácara pertence a ela e aos irmãos, mas por um ato bondoso do tio, que quis ajudar Clara e sua família, hoje a dona do imóvel se sente impossibilitada de exercer os seus direitos. É uma situação delicada e eles precisam resolver isso para poder fazer um inventário do imóvel que está em situação irregular. Rebeca acusa Clara de ter invadido seu espaço e quer sua terra de volta. Hoje, elas terão que chegar a um acordo definitivo. Quem tem razão? Essa é a versão da Rebeca. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque essa tarde nós vamos decidir, nesse caso, quem tem razão. Vejam só, com toda a atenção, a versão da Clara. A história que a acusada conta é diferente da de Rebeca. Ela diz que quando chegou na chácara do tio de Rebeca, veio contratada como caseira e foi morar no porão, que era o único lugar onde podia se alojar com a família. Como funcionária, ela trabalhava no local, cuidando da chácara e de uma horta, de onde ela vendia produtos para o sustento da sua família. A família dela foi aumentando e, como o dono do imóvel estava satisfeito com os seus serviços, ele acabou autorizando que ela construísse uma casinha melhor no sítio, pois o porão não era um lugar muito agradável, além de estar em péssimas condições. Depois que o seu Fábio, proprietário das terras e tio de Rebeca, veio a falecer, o pai de Rebeca apareceu lá com um contrato para que Clara assinasse.
Ele queria que ela pagasse aluguel, mas isso estava fora de cogitação para ela, pois ela não tinha condições. Ela viu que ele falava sério quando disse que ela teria que assinar o contrato. Claura, que já morava lá há um bom tempo, concordou em assinar, mas disse que só o faria na presença de um advogado, pois queria que tudo ficasse bem esclarecido e que os seus direitos fossem respeitados. Ela não tinha para onde ir e sempre contou com a bondade do antigo proprietário. De uma hora para outra, ela se viu pressionada e não tinha para onde ir. Anos se passaram e essa história do contrato surgia de vez em quando, mas Claura sustentava sua posição de só assinar com um advogado presente e eles acabavam desistindo. Em 2003, uma tempestade destruiu parcialmente a casinha que Claura morava com a sua família. Ela foi então ao encontro de Rebeca e expôs a sua situação, pois não tinha onde morar e queria a permissão dela para poder construir outra casa. Para resolver a situação, ela sugeriu que Rebeca lhe doasse um terreno, mas Rebeca logo disse que não teria condições de fazer isso. A solução que ela sugeriu foi de dividir a chácara e doar metade para Claura. Parecia um acordo bom para ambas as partes e elas combinaram que o fariam em cartório, para que Claura ficasse com uma escritura definitiva da parte que era sua. Meses depois, elas marcaram um encontro na prefeitura para resolverem a papelada. Rebeca já esperava por ela e disse que não precisavam mais fazer o acordo, pois Claura poderia continuar morando na propriedade desde que ela pagasse parte do IPTU do imóvel. Ficou combinado que elas dividiriam a despesa. Um ano seria Claura quem ia pagar. E no ano seguinte, o responsável pelo pagamento seria o irmão de Rebeca. Não era o que Claura esperava, mas ela aceitou. Um bom tempo se passou, até que um belo dia, Rebeca apareceu na chácara e pediu os documentos de Claura, dizendo que havia contratado um advogado que faria o que seria melhor para ela. Agora, os termos do acordo eram bem diferentes. Ela concordou que Claura poderia morar na chácara por tempo indeterminado, ou, como ela mesma disse, até que ela falecesse. No entanto, depois que ela morrer, os filhos terão que sair da propriedade, pois eles não teriam direito a nada. Ela procurou um advogado e até queria aceitar a proposta, mas descobriu que Rebeca não tem toda a documentação de registro do imóvel. A Claura não quer ser expulsa do lugar onde mora há 21 anos. Ela teme pelo bem-estar de sua família e quer exigir todos os seus direitos. Hoje, as duas partes se encontrarão cara a cara e teremos que chegar a um acordo. Quem tem razão? Muito bem, agora nós já temos conhecimento das duas versões. E eu quero saber de que forma elas pretendem convencer a todos nós que tem razão. Mas antes, você, Gabriela. Basta você abrir um sorriso e pronto, todo mundo vai querer participar da sua alegria. E é justamente por isso que existe a Imbra, uma rede de clínicas especializadas em tratamentos odontológicos, preparada para cuidar da saúde dos seus dentes e deixar o seu sorriso ainda mais bonito. Ligue agora mesmo para 0800 600 6300 e agende ainda hoje a sua avaliação. Esse é o telefone que vai fazer a vida sorrir para você. Seja implante, clareamento, tratamento estético ou prótese. Na Imbra você tem à sua disposição profissionais que são rigorosamente selecionados e equipamentos com tecnologia de ponta. Não perca tempo, ligue agora mesmo para 0800 600 6300 e converse com uma das atendentes. Ela vai marcar uma avaliação para identificar o melhor tratamento para o seu caso e oferecer com todo o conforto e rapidez
tudo o que você precisa para ter o seu sorriso perfeito. Anote aí, 0800 600 6300. Esse é o telefone que vai fazer a vida sorrir para você. Muito bem. Agora, elas terão todo o trabalho para nos convencer de que tem realmente razão. Convencer a mim e a toda a plateia que vai votar e decidir, afinal, quem será, de uma certa forma, o vencedor desse embate. O doutor Eduardo tem 3 minutos, a partir de agora, para provar, convencer e mostrar por que a Rebeca tem razão. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Márcia. Nós tivemos aqui o cuidado de analisar, verificar toda a documentação e, sobretudo, a própria versão da Rebeca, né? Como é que a Rebeca se intitula herdeira de um imóvel que está em discussão. Ela tinha o tio que possuía, comprou, adquiriu esse imóvel, esse terreno que na época existia tão somente 2 cômodos, e o tio, em 1986, aproximadamente, a dona Cláudia chegou de Minas Gerais, aqui em São Paulo, e o tio da Rebeca, com um objetivo até de uma forma de gratidão ou de uma forma até de humanitário, ele acabou acolhendo a Cláudia junto com o marido e mais os 3 filhos. E durante todo esse tempo, de 1986 até os dias de hoje, a dona Cláudia, ela reside nesse terreno. E durante esse período, o que aconteceu? O seu Fábio, para ser mais preciso, em 1993, o seu Fábio faleceu, que é o tio da Rebeca. E antes do falecimento, o que ele fez? Como ele era solteiro, ele procurou documentar, transferindo, através de um título de doação, à mãe da Rebeca essa propriedade. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante todo esse tempo, a dona Cláudia, ela simplesmente mora no formato de comodato nesse imóvel. Durante esse período, inclusive, a Cláudia, ela chegou a construir nesse terreno com autorização da própria Rebeca, e agora chegou o momento efetivo de chegarem a um acordo. Então agora ela quer recuperar a propriedade? Ela, na verdade, ela quer recuperar, mas antes mesmo de recuperar, ela dialogou, ela buscou efetivamente a tentativa de um acordo que foi refutado, foi rejeitado pela Cláudia. Então, por essa razão, é que ela busca a reintegração de posse, porque com o falecimento da mãe da Rebeca, automaticamente ela é herdeira sucessora, ela passa a ser proprietária desse imóvel e, consequentemente, obviamente, com os documentos existentes em mãos, ela vai pleitear, ela está pleiteando a retomada deste imóvel. Então, na verdade, exatamente essa é a história da Rebeca. E por essa razão, em função que nós sabemos que não adianta simplesmente você ter uma expectativa de direito, mas sim efetivamente o direito. Porque a lei, ela simplesmente, ela dá o embasamento, ela agasalha, ela dá guarida aos direitos que a pessoa tem. Agora, essa lei, ela sozinha não significa absolutamente nada, porque o direito é uma expectativa. O que é importante neste caso é a análise dos documentos, que é a prova que nós chamamos, né? A prova... Tempo encerrado, doutor Eduardo, muito obrigada. Doutor Davanço, doutor Eduardo colocou as razões pelas quais ele acredita que a Rebeca tenha total razão, nós estamos observando. Daqui a pouco nós vamos fazer a primeira votação através dos aparelhos que a plateia tem em mãos. Vejam só, nós vamos fazer a primeira parcial. Nós estamos ouvindo agora as colocações dos especialistas em direito. Doutor Davanço, o senhor também agora tem 3 minutos para explicar e tentar convencer-nos por que a Cláudia tem razão. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, doutor Eduardo César Leite. Boa tarde às partes. Boa tarde aos senhores jurados. Doutor Eduardo, as suas ideias não correspondem aos fatos. Uma coisa é a pessoa comprovar